Galera, a gente sabe da injustiça que o Makoto sofreu por ser considerado um feio, mano. O cara simplesmente foi deixado de lado pela deusa. E em vez disso, ela fez o quê? Sequestrou outros 2 humanos da Terra para poder representá-los como heróis. Então nós já sabemos que o único herói que existe não é o Makoto aí, né, cara? Mas existem outros 2 heróis também, Hibiki e Tomoki. Mas será que eles são mais poderosos que o Makoto? Vamos conhecer um pouquinho sobre cada um desses 2 heróis agora. Bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Beno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hibiki Otonashi e Tomoki Iwahashi, os 2 heróis que foram convocados pela deusa depois de julgar o Makoto, cara, apenas pela aparência aí. 2 heróis que nós podemos até dizer que fazem jus ao título de heróis. Bom, fracos eles não são não, mas o grande caso que a gente quer ver é se eles são mais fortes que o Makoto. Eles já têm alguns feitos interessantes dentro da história. Talvez eles tenham até um potencial escondido dentro deles que a gente não conheça. Mas uma coisa eu já consigo adiantar para você que está aí do outro lado. O Makoto tem uma certa vantagem sobre esses heróis, porque ele foi o primeiro a deixar o like nesse videozão aqui, cara. Então, pra gente fortalecer ainda mais o Makoto e ficar na frente desses heróis aí, mano, deixa o like nesse vídeo pra ajudar demais o canal, mano. Muito obrigado por isso, galera. Valeu demais pela força de sempre, vocês são bravos demais e vamos que vamos conhecer esses 2 novos heróis aí convocados pela deusa. Vamos começar por Hibiki Otonashi, uma personagem recorrente dessa série, uma dos 2 heróis aí que foram convocados para a deusa nesse novo mundo. Hibiki é considerada altamente calculista e socialmente flexível aí, da melhor maneira que se adequa para posições políticas, por exemplo. E como herói e aventureira, ela se destaca em combate rápido e de curta distância ali, e trabalha bastante para melhorar ainda mais as suas fraquezas, que são as técnicas de estratégias de longo alcance, para ela poder se tornar uma lutadora e líder de combate mais experiente, sempre. A experiência é o que vale, né, cara? Quando você vai se tornar bom em alguma coisa, você tem que ter bastante experiência, então ela tenta aprimorar cada vez mais. Ela tende a ser mais tendenciosa para as posições no qual ela nasceu, e tem algumas certas dificuldades de agir fora dela. Por exemplo, ela chega do lado humano do conflito, humano barra demônio aí, né? Só que sob a influência da deusa, ela vê as posições contrárias a essas como incorretas ou menos justas, cara. Como tal, ela acaba vendo a raça demoníaca simplesmente como um grupo de rebelião anti-deusa e acredita que não existe outra maneira a não ser sacrificar a liberdade de um lado para poder alcançar o bem maior, ou seja, erradicar os demônios, entre aspas aí, né? A motivação de Hibiki para poder entrar nesse mundo da deusa era se desafiar a si mesma, cara. Ela nasceu numa família que era muito bem sucedida e era talentosa basicamente em tudo que ela fazia. Ela nunca teve dificuldade em cumprir as metas e as expectativas das pessoas, né? Ela teria vivido basicamente uma vida onde ela poderia alcançar qualquer coisa e estava completamente entediada por causa disso. Mas agora ela teria um desafio. Esse desafio ia ser lá no mundo da deusa, onde existem coisas diferentes, como armas diferentes, magias, outras raças inteligentes, outros mundos, além de paisagem social e políticas completamente diferentes do mundo dela. Foi aí então que ela finalmente se sentiu possível de falhar, e foi quando ela falhou. Mesmo depois de dar o melhor de si pela primeira vez na sua vida, ela falhou. Em ambos os mundos ela assim, meio que sempre assumiu uma posição boa, ela tinha uma posição de influência, cara. A posição basicamente mais alta que ela podia alcançar dentro dos meios aí de moldar os seus ideais, como por exemplo, no mundo humano, ela se tornou presidente do conselho estudantil da High School on Earth, que era onde ela estudava. E nesse novo mundo da deusa aí, ela se tornou um herói barra conselheiro no reino de Limia. Então, ela meio que se tornou um alto escalão de qualquer forma, além da gente falar que ela também é capaz de analisar e entender o caso atual, formulando uma melhor solução para cada coisa, tanto contra planos quanto contra falhas, conduzindo a conversa para poder extrair o máximo de informações que ela deseja adquirir e convencer certas pessoas. Para você ter uma ideia e uma noção de como ela consegue convencer as pessoas, como o papo dela é bom, ela conseguiu persuadir alguns dos nobres mais jovens a compartilhar dos seus ideais na criação de um país com meritocracia, mesmo que isso significasse que esses jovens nobres aí teriam que abrir mão de seus privilégios, cara. Pô, então a gente sabe que ela não tá de bobeira não. Ela sabe lidar ali no papo, mano, conversar, persuadir, isso ela é muito boa. Mas agora,
Com o sentimento de sua forte crença e potencial das pessoas, ela defende o seu ideal de que, se alguém tentar o suficiente, a pessoa pode sim mudar as coisas, o rumo das coisas. Isso constitui para sua mente forte, que acenava para vários desafios, cara. E faz parte da sua natureza carismática acreditar nisso. No entanto, essa mentalidade tem algumas falhas aí. Como alguém que está sempre em cima dos outros, ela é incapaz de reconhecer o conceito de que existem pessoas que serão fracos para sempre, mano, não vai conseguir subir disso. E ela colocava tudo das diferentes classificações no mesmo plano, dentro da sua própria cabeça. E o argumento era sempre isso. Por exemplo, ela vê os magins como terroristas, pois eles são a minoria que se rebelaram contra a maioria. E isso se originou da sua ideia de que os magins são intelectuais como os humanos. Eles deveriam estar cientes de que não tinham outra opção a não ser serem oprimidos, porque eles têm a opção de tentar trabalhar duro para poder entrar na sociedade humana, assim como alguns dos semi-humanos já fizeram. Já que os magins optaram por não se esforçar para mudar as coisas pacificamente por dentro, apesar de estar ciente do quão inútil uma guerra é, eles são apenas terroristas, se tornaram apenas terroristas. Ela chegou até a conversar com o Makoto sobre a guerra e sugeriu que o Makoto estaria ajudando no prolongamento da guerra se ele não se aliasse aos humanos, apesar dele ser um humano. Ela acha que ele deveria se juntar à humanidade, já que é a maioria, para poder acabar com essa guerra de fato. Ela não conseguiu entender a razão de fato para o Makoto mergulhar na medicina, para poder curar as pessoas, doenças e maldições aí, que é uma coisa que ele curte. Outra coisa interessante é que a invocação de Hibiki era totalmente diferente da do Makoto, cara. E é chamada por uma divindade feminina. Ela é convocada no reino de Lemia para ser uma heroína sob a bênção da deusa. E após a convocação, ela começou a treinar arduamente e constantemente para melhorar. Ela se tornou um soldado de ponta graças à sua técnica de espada, que é totalmente diferente da atual e é uma habilidade de espada maior do que de um soldado comum. Com habilidades de técnicas de espada que atingem o cavaleiro do reino, ela se torna uma grande heroína sob a bênção da deusa de fato. E tem uma missão contra o exército de demônios, mas sem experiência nenhuma numa guerra. Mas finalmente ela é resgatada para o reino de Lemia sobre um acordo entre Makoto e a deusa para que a sua vida seja salva 2 vezes. Quando ela vê o Makoto do passado, ele é apenas um Kuhai da escola dela. E depois é que ela passa a entender ele, quando ela entende ele de fato, ela vê que ele tem um grande poder e uma habilidade acima da dela. Ela às vezes até fica emocionada com ele, porque ela não pode fazer nada para poder convencer ele do reino, cara. Na verdade, ela fechou seu medo sob a sua palavra de que ele é contra a deusa. E a gente sabe o porquê que ele é contra, né? O Makoto pode ter uma imagem negativa no seu reino, o reino de Lemia. Prevendo aí que o Makoto é um deus, ela basicamente está perdendo antes de começar a guerra, cara. É basicamente isso. Então ela sabe que o motivo da guerra é pessoal e não entende, né? Não existe uma verdade do porquê o Makoto ajudou Lemia na Guerra dos Demônios, cara. Hibiki também é uma combatente muito habilidosa e capaz de lutar contra oponentes de primeira linha depois de algumas semanas de treinamento. Ela possui habilidades mágicas, contando com uma técnica de longo alcance, usando uma espada, e um estilo de combate corpo a corpo excepcional, cara. Ela usa a velocidade que ela ganha com a fusão da sua fera invocada para poder atacar o inimigo com a sua espada e em seguida esquiva para continuar a escapar do ataque do inimigo e atacar logo em seguida, mano. Ela não tem medo, é tipo, são ataques constantes. Ela só para desviar e atacar novamente. Bom é que ela é hábil em vários estilos de esgrima também, mas também possui fraquezas, cara, como todo bom herói. Ela não pode segurar o poder de força do demônio, que obtém muitas vantagens e ataques físicos de corpo a corpo e se cura automaticamente. Seu movimento é completamente rápido, mas não adianta muito poder para o próprio Makoto, porque ele pode detectar e resistir a ele. E não tem a magia tão vantajosa quanto o espadachim que se entrega em batalha. Então a sua força e o movimento, se a gente for colocar em um parâmetro mais ou menos, estão do meio para baixo em comparação com o Makoto, cara. Que é muito mais forte e tem os movimentos também bem rápidos, ou seja, ela não é mais poderosa que o Makoto. Mas ainda assim nós temos o outro herói, será que ele é? Tomoki Iwahashi. É um personagem também recorrente dessa série, com cabelos grisalhos e olhos heterocromáticos. Para quem não sabe, ele tem um olho direito rosa e o outro azul. Ele possui o rosto de um cara bonitão, que chama a atenção das garotas, faz com que elas se apaixonem por ele, né? À primeira vista, cara, é um negócio sinistro, fica até com ciúmes. E olha só,
Se liga só nesse cara, o Tomoki é um cara de mente fraca e tem um complexo de inferioridade aí. E através da manipulação da princesa Lily, ele se tornou um tirano arrogante que acredita que pode fazer o que quiser e tirar proveito do que quiser de qualquer pessoa, cara. O que leva ele a ser um cara desdenhoso e arrogante com todos os outros, agindo até mesmo de forma superior aos outros que ele percebe que são mais fracos que ele. Por causa do seu complexo de inferioridade aí, em combinação com seu novo poder de charme concedido a ele, ele acredita que tudo pode ser feito seu, mesmo que seja pela força se necessário. Na vida humana, Tomoki era um estudante do ensino médio que tinha dificuldade em conversar com as pessoas, justamente por causa dos seus traços atraentes, e ele não conseguia lidar literalmente com as mulheres. Quando ele encontra Tomoe na floresta, perto do lago que o Mizuki criou, mano, depois de lutar contra a Sofia e a Lancer, Tomoki tenta recrutar a Tomoe por vários meios coercitivos aí, mas a Tomoe vê através de todos esses meios. E ela rejeita o Tomoki, inclusive emite um aviso, deixando o Tomoki e seus companheiros atordoados. Mais tarde, quando ele conhece o Makoto de fato, ele assume que seu conterrâneo é fraco e exige que ele tenha controle sobre Tomoe. O Makoto não gostou e começou basicamente a dizimar as mulheres que o Tomoki trouxe junto com ele, o que deixou o cara furioso, obviamente, mano. Mas não foi capaz de retalhar e acabou sendo espancado com pouco esforço pelo Makoto, cara. Agora, os companheiros dele envolvem Lily, Jinebia, Mora e Yukinatsu. Esses quais a gente vai conhecer um pouquinho de cada um agora. Vamos começar pela Lily. Lily Furon Gritonia. Segunda princesa que manipulou Tomoki para ele se tornar um tirano, cara. Ela usará qualquer coisa para poder fazer isso acontecer. Um poder de qualquer coisa que ele deseje para poder aumentar a força dele ainda mais. Além disso, ela secretamente colocou um elixir na comida dele, sabendo que iria encurtar a vida dele. E assim como os membros do grupo, ela pensa neles como nada, cara. Tipo, só ferramentas, sacou? Ela se vê como uma apoiadora, mas no final ela só quer destruir tudo que tem a ver com a deusa. Mas como a princesa não participa das batalhas, ela tem um papel de apoio na retaguarda. Atualmente, os outros 3 que a gente vai falar aqui são os que estão aí, os de fato, companheiros do Tomoki. Todos esses 3 estão sob o efeito do poder charme dele, cara. Temos agora Jinebia, que é considerada a cavaleira mais forte do Império que protege os nobres. Ela é uma das guardas reais, que originalmente era uma pessoa sob o comando de Lily e também uma amiga próxima dela. Mas agora ela está limitada a proteger o Tomoki e a princesa. Embora tenha um corpo de uma menina, ela treinou pra caramba para se aperfeiçoar na arte da proteção e o papel de tanque. O tipo de ferramenta de feitiçaria que foi dada para ela também é especializada em defesa, e seu trabalho possui o nome de um dragão maior que é famoso por sua defesa, Grount. Ou seja, Royal Guard Grount é o nome do seu trabalho exclusivo. Agora, Mora. Ela é uma jovem de 12 anos, ela é chamada de espiritualista dos dragões, e é capaz de ter uma técnica de invocação especial, basicamente um invocador de dragão, cara. Ela foi criada originalmente em uma aldeia local, em uma linhagem da família de donzelas do santuário, mas por causa da invasão da raça demoníaca, ela foi destruída. Lily cuidou dela e acabou sendo ela mais uma das acompanhantes do Tomoki. A garota que usa dragões não tem um trabalho único como Jinebia, mas tem um trabalho raro que poucos no mundo possuem. E por fim, Yukinatsu. Suas origens eram da Confederação Lorel, mas procurando um lugar para fazer pesquisas de verdade, com liberdade, ela acabou trabalhando com a Lily. Ouvindo as inúmeras ideias únicas do herói, ela decidiu fazer o quê? Acompanhá-lo nas viagens também. A fusão de armadura e magia, o poder gigante que os implementos rituais possuem e as réplicas dos chamados do tesouro sagrado fizeram com que ela tivesse um interesse anormal nesse tipo de coisa, cara, e uma coisa que torna ela justamente uma pessoa que gosta muito de pesquisar, especialmente na área de armadura e magia. Ela teve inclusive uma abordagem totalmente diferente dos anões por causa das suas visões perigosas que ela tinha. Ela chegou até a ser expulsa da confederação, cara. O seu trabalho é o Force Player. É um trabalho raro que também poucas pessoas possuem na área da alquimia. Mas voltando agora para o Tomoki, ele possui habilidades de combate de longo alcance muito boas também. Algumas habilidades em selos mágicos e tem um olho demoníaco lá. Faz com que as pessoas se submetam à vontade dele. Detalhe, quanto maior o tempo que alguém fica exposto ao seu olho, fica mais difícil de quebrar o feitiço. Mas ainda assim, nada que seja impossível, né? Ainda pode se quebrar os encantos. Fora que ele possui imortalidade, mas com um detalhe aí, essa imortalidade dele é só durante a noite. É onde ele pode se regenerar, justamente quando a lua está aparecendo.
bem no estilo lobisomenzão aí, né, cara? Ele chega até a ficar inativo quando não houver a lua. Então, no caso de uma batalha ser prolongada aí até o amanhecer e ele receber danos que poderiam ser fatais, sua única chance de sobreviver seriam as habilidades de cura dos seus próprios companheiros. Fora isso, ele não conseguiria sobreviver, porque as dele só funcionam de noite, então de manhã não tem como. O poder do charme dele não possui o método exato que tenha sido descrito pra gente, mas provavelmente existem vários métodos alternativos. Variações de dificuldade são proporcionais meio que ao tempo de exposição das pessoas aos encantos. Por exemplo, a exposição de curto prazo pode desaparecer dentro de alguns dias, meses talvez. Agora, exposição de meses podem levar muito mais tempo para assumir. Imagina a exposição de anos. Podem ser simplesmente impossíveis de serem removidos. Um claro exemplo são as garotas assassinas. Elas estiveram longe dele por um longo período de tempo, mas ainda sentiam exatamente o mesmo impulso como se estivessem do lado dele o tempo inteiro. Esse poder de charme dele é uma coisa que não é eficaz apenas nas mulheres não, tá? Mas sim em qualquer pessoa que desconheça ou não tenha contramedidas. Agora, o usuário de habilidades especiais pode remover o encanto eficaz ou então pode não torná-los efetivos. Ou então pessoas poderosas que não são nem um pouco eficazes esse olho aí, cara. Que tipo assim, o olho não afeta de qualquer forma. Que a gente tá falando de quem? Da Tomoe, Otonashi Hibiki, que também não funciona, e Ruth, dragãozão brabo lá, mano. Agora, o maior poder mágico dele aí é o Nuke, cara, que consome uma grande quantidade de poder mágico para criar aí uma explosão nuclear centrada em torno do Tomoki. A explosão destrói basicamente quase tudo em um amplo raio de distância, cara. Cria uma radiação também que causa efeitos de veneno aí e lentamente corrói qualquer pessoa fora do raio da explosão efetiva, mas dentro de um raio adicional semelhante de uma bomba nuclear tradicional. Só que essa habilidade especial também tem a fraqueza que só pode ser usada por Tomoki à noite, quando a lua tá aparecendo, meu parceiro. Esse foi um poder dado a ele como uma oferta adicional semelhante à habilidade de Hibiki, que permitiu a ela escapar da barreira do Shiki. A única vez documentada que ele usou isso foi contra o Dragon Slayer Sofia. A Sofia conseguiu sobreviver usando a proteção e a cura de vários dragões que ela havia consumido. Ou seja, galera, dois personagens que nós temos aí que são fortíssimos, mesmo com as suas fraquezas, ainda assim eles são fortes. Mas nenhum deles supera o nosso querido Makoto, cara. Aliás, como a gente sempre fala, o que o Makoto tem de feio, ele tem de poder e habilidade, cara. Brincadeiras à parte, mano, o cara é brabo demais. Agora você que tá aí assistindo esse vídeo até o fim, ficou aqui com a gente, não esquece de deixar o likezão pra ajudar o canal pra caramba. E você que não é inscrito, clica aqui do lado, cara, se inscreve no canal e não esquece jamais de ativar o sininho, porque só assim você recebe todas as notificações e sempre vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo otaku. Muito obrigado por isso, galera, tamo junto sempre, um grande abraço pra vocês, até a próxima, fui!